Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje nós estamos entrando na nossa terceira meditação. Tema de hoje, como preparar uma pregação profética. Uma pregação de poder que vai impactar o coração daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E eu quero compartilhar com vocês um acontecimento da vida do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. E ele vai falar: também a minha palavra e a minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram antes uma demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então São Paulo, mesmo estudando aos pés de Gamaliel, sendo um homem capacitado na linguagem, tendo o dom da oratória, ele vai falar que a sua pregação é, antes de tudo, uma demonstração do poder do Espírito Santo. É aquilo que a encíclica Evangelho Nuntiandi, lá no capítulo 75, fala para nós, que não será possível uma evangelização sem a ação do Espírito Santo. Que as técnicas, elas são boas, mas nada substitui a ação poderosa do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo possa agir em nós, eu quero colocar para você nessa meditação 4 elementos para que nós possamos ser pregadores de unção. O primeiro elemento é a consagração. A palavra consagração significa ser para o sagrado, ser separado para Deus. Então nós precisamos fazer essa opção radical em nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para Deus, colocar a nossa vida aos pés de Cristo, submeter a sua vontade ao seu senhorio. Quando nós começamos a consagrar a nossa vida para Deus, nós começamos a viver uma vida de santidade. A vida de santidade é a vida de Deus em nós. Então, como pregador do Evangelho, você precisa fazer essa experiência de entregar a sua vida para Deus, de romper com o pecado e fazer o propósito de buscar uma vida mais santa. Porque a unção, ela está em nossa consagração. Um segundo elemento para que você possa ser um pregador ungido para fazer uma pregação profética é a vida interior, a vida de oração. Então é na oração que o Senhor vai nos fortalecer. É na oração que Deus vai nos conduzir à vida mais profunda. Então nós não podemos falar de Deus se antes nós não falamos com Deus. O pregador, acima de tudo, é aquele que tem que ter uma vida interior. Uma vida interior mergulhado na palavra. Aquilo que os padres da igreja chamam de lectio divina, que é uma forma orante de nós meditarmos na palavra de Deus. À medida que nós vamos crescendo nessa vida interior, no conhecimento da palavra, Deus, através do seu Espírito, vai nos dar a inspiração para podermos pregar a palavra. Então o Espírito Santo, ele conduz, ele fala através de visões, de uma palavra de um dos nossos irmãos de comunidade. O Espírito Santo fala o tempo todo ao nosso coração com palavras de ciência, de sabedoria, nos dando uma palavra inspirada para a pregação. Então, em cada lugar que você for pregar, você precisa perguntar ao Senhor aquilo que Ele quer revelar ao povo que vai ouvir a palavra. Então, em cada momento, o Senhor nos dá uma palavra inspirada para que nós possamos pregar a sua palavra. Lembro de uma experiência que eu tive que foi fantástica. Eu estava orando para pregar uma escola de formação numa comunidade de líderes que tem um profundo conhecimento
da palavra de Deus. E eu pedia para Deus uma inspiração para aquele dia. E quando eu estava rezando, o Senhor me mostrou uma bula de um remédio. E olhando para a bula daquele remédio, os efeitos, as indicações, ali a sequência que estava naquela bula de remédio, eu consegui colocar os tópicos da minha pregação. No final da pregação, muitas pessoas vieram me procurar falando que nunca ouviram aquela palavra tão batida de uma forma tão profética. Então o Senhor, Ele vai nos inspirar como uma palavra profética para liberar a unção no coração do seu povo. E aí nós entramos no quarto elemento, que é o estudo. Então, o pregador, ele precisa buscar uma formação permanente. Então, nós temos aí bons livros de pregação, nós temos o catecismo da Igreja Católica, nós temos as pregações dos santos. Então, nós temos uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, para que nós possamos colocar a nossa faculdade acima da inspiração que Deus nos deu. Mas eu quero falar para você, já exortando, que muitas pessoas hoje estão caindo numa grande tentação. Elas pulam essas 3 primeiras etapas e elas automaticamente já buscam fora e não dentro do seu coração a palavra inspirada pelo Senhor. Nós não podemos esquecer daquilo que está escrito em João, no capítulo 7, no versículo 38. Do seu interior manarão rios de água viva. Então, antes de você buscar no estudo que você tem, suas capacidades que você já adquiriu nesse processo de formação como pregador, você precisa dar um mergulho no interior do seu coração para ouvir esse Deus que fala ao seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe, a paz e Pentecostes. Fogo!